Pública da Câmara prevê a criação de delegacias específicas para atuar em conflitos agrários. A finalidade será reprimir e exercer a atividade de polícia judiciária em casos de crimes patrimoniais e crimes decorrentes de conflitos agrários com violência ou grave ameaça. O texto define conflito agrário como as divergências entre pessoas ou empresas detentoras de imóveis e trabalhadores rurais sem terra. A proposta permite que os estados usem recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para criar essas delegacias especializadas. A relatora na comissão, deputada Magda Mofato, do PRD de Goiás, disse que a proposta busca propiciar um ambiente de segurança no campo. Seu parecer foi lido pelo deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná. A criação das delegacias especializadas em conflitos agrários proporcionará uma camada essencial de proteção para os produtores rurais e trabalhadores honestos que enfrentam a ameaça constante de grupos especializados em invasões de terras produtivas. Esses grupos criminosos utilizam táticas de violência e intimidação para extorquir os legítimos proprietários e depredar suas propriedades, causando prejuízos financeiros e desestruturando a produção agropecuária. Com a presença da DECA, será possível agir de maneira rápida e eficiente, coibindo tais invasões e garantindo que a lei seja aplicada de forma rigorosa, assegurando a integridade das terras e a segurança dos trabalhadores no campo. A proposta que prevê a criação de delegacias específicas para atuar em conflitos agrários ainda precisa ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. De Brasília, Paula Moraes. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara analisa projeto que obriga o poder público a realizar testes de DNA para reconhecimento de paternidade de forma gratuita. A proposta também prevê gratuidade nas taxas de cartório para a mudança da certidão de nascimento, de modo a incluir o nome do pai. Na Comissão de Saúde, última a analisar o texto, o relator, deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, acolheu emenda da Comissão de Educação para prever que caberá ao Ministério das Mulheres fazer levantamento das informações de paternidade de estudantes da rede pública e privada. O texto original do deputado Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, determina que o Ministério da Educação deveria realizar esse levantamento por meio do censo escolar. O projeto inicial também define que os exames de DNA serão pagos com recursos do Sistema Único de Saúde. Jorge Sola excluiu essa previsão do texto. Para o relator, a origem das verbas para custear essa despesa deve ser definida pelo Poder Executivo na regulamentação da nova lei. Como Jorge Sola não estava presente na reunião da Comissão de Saúde no dia da votação do texto, coube à deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, ler o relatório com a justificativa das mudanças propostas. Todos nós sabemos da dificuldade que o SUS enfrenta com o custeio de cada atividade que desenvolve e a histórica insuficiência do financiamento. Sendo assim, não concordamos em atribuir o custo da totalidade dos exames de reconhecimento de paternidade exclusivamente a ele, tendo em vista o viés da justiça e dos direitos humanos apontados no texto e na emenda. Jorge Sola também modificou o texto para determinar que os exames de DNA para investigação de paternidade poderão ser realizados em laboratórios da rede pública ou conveniados. O texto original prevê que os testes sejam feitos em hospitais públicos. O deputado argumenta que, atualmente, todos os laboratórios estão aptos a fazer testes de DNA. Ainda de acordo com o texto aprovado, os cartórios que cobrarem pela mudança da certidão de nascimento ficarão sujeitos à multa e à suspensão das atividades por 90 dias, prorrogáveis por mais 30. Eles poderão até mesmo perder a delegação em caso de reincidência. O projeto que obriga o poder público a realizar testes de DNA para reconhecimento de paternidade de forma gratuita ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. De Brasília, Maria Neves.
A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou o projeto que reforça a proibição dos cigarros eletrônicos no país. O texto aprovado inclui na lista de proibições o armazenamento, o transporte e a propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar que não tenham registro no órgão sanitário competente. Os cigarros eletrônicos produzem aerossóis a partir de líquidos com solventes, concentrações de nicotina, aromatizantes e outros aditivos, e são vendidos como alternativas menos nocivas ao tabagismo. Mas há evidências científicas de que os riscos à saúde podem ser até maiores. A comissão acompanhou o voto do relator, deputado Josenildo, do PDT do Amapá, que fez emendas ao projeto da sua colega de partido, deputada Flávia Moraes, de Goiás. Entre as mudanças, o relator retirou do texto a previsão de prisão de 1 a 3 anos para quem fabrica, importe, venda ou faça publicidade de cigarros eletrônicos. Segundo Josenildo, não haveria necessidade de manter a punição expressa, porque o Código Penal já prevê a mesma pena para quem fabrica, vende, expõe à venda ou guarde para vender substância nociva à saúde. Para quem importe ou exporte mercadoria proibida, a pena é de prisão de 2 a 5 anos. Para o deputado Josenildo, a proibição dos cigarros eletrônicos é um passo importante na lei. Atualmente, resoluções da Anvisa proíbem a comercialização, fabricação, importação, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda de cigarros eletrônicos. É um passo importante na promoção da saúde coletiva e na redução dos impactos negativos associados ao uso dos dispositivos eletrônicos para fumar. Optamos apenas por apresentar emendas que trazem mais clareza e equilíbrio ao projeto e acrescentando dispositivo para tratar do assunto no programa Saúde na Escola. Assim como a regulamentação mais recente da Anvisa sobre o assunto, a proposta proíbe o uso de cigarro eletrônico em ambientes de uso coletivo, público ou privado fechados. O projeto prevê ainda que o Poder Executivo ficará encarregado de implantar ações de saúde e educação voltadas para o controle do tabagismo. Na votação do projeto, o deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, apoiou a proposta. A gente entende que essa matéria é meritória. Ela pode ser polêmica, mas eu não tenho dúvida que essa questão acaba trazendo um risco para a saúde das pessoas e cada vez nós temos mais informações sobre o risco da utilização desses dispositivos para fumar, né, que acabaram muitas vezes substituindo o cigarro, mas muitas vezes as pessoas se iludem porque ele tem às vezes um cheiro mais agradável, um sabor mais atraente, mas ele traz riscos muito grandes, né, segundo os levantamentos, os estudos que têm sido feitos. Estudos recentes identificaram os cigarros eletrônicos associados a convulsões, tosse e irritação na garganta, bem como a efeitos agudos no sistema cardiovascular, como o aumento da frequência cardíaca, pressão arterial elevada e rigidez arterial, fatores de risco para doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais. Além de problemas de saúde, há riscos ambientais para o descarte dos aparelhos, que contaminam o solo e a água. Cerca de 80 entidades médicas divulgaram em agosto de 2024 uma nota em que defendem a proibição da venda de cigarros eletrônicos no Brasil e destacam que o cigarro eletrônico fez surgir uma nova doença que causa fibrose e outras alterações pulmonares. Há um projeto que regulamenta os cigarros eletrônicos, que está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Na Câmara, o projeto que proíbe os cigarros eletrônicos vai passar ainda pelas comissões de Saúde e de Constituição e Justiça. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto. A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou uma proposta que cria um programa para regularizar débitos de contribuintes com a União, autarquias e fundações. Microempreendedores individuais também poderão participar do programa e não poderão ter seu regime de tributação alterado se estiverem em dia com o pagamento. O programa de renegociação permite o pagamento à vista, sem multas nem juros, ou parcelado em até 180 vezes, com desconto de 60% nas multas e de 25% nos juros. Para o microempreendedor individual, a possibilidade de desconto é maior, redução de 30% no valor total da dívida para pagamento à vista, ou parcelamento em até 12 vezes, sem multas ou juros. O texto também permite quitar ou amortizar a dívida usando, por exemplo, créditos da contribuição social sobre o lucro líquido ou precatórios federais. Caso o contribuinte deixe parcela em aberto, será excluído do programa de parcelamento e a cobrança voltará a acontecer.
Parcelas pagas com até 30 dias de atraso não serão consideradas em aberto. O relator na comissão, o deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, ressaltou que apenas os microempreendedores individuais poderão ter redução do valor principal devido em até 30%. No caso dos demais, a redução é apenas de multas, juros e encargos legais. Ele defendeu a importância da medida em parecer lido pelo deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo. Consideramos ser essencial a criação de medidas que possam reduzir o substancial número de disputas entre contribuintes e a União, o que prejudica não apenas os contribuintes, mas o próprio fisco, que observa a demora e incerteza quanto ao recebimento dos valores que venham a ser considerados como devidos. A proposta que cria um programa para regularizar débitos de contribuintes com a União, autarquias e fundações ainda precisa ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de seguir ao plenário. De Brasília, Paula Moraes. 12h31. Quem tem bom gosto, ouve a Digital FM, a sua rádio. Adicione aos seus contatos o número de WhatsApp da Digital Rádio TV para que você possa entrar em contato conosco. O número é 11 97 29 147 16. Anotou? Vamos repetir. O número é 11 97 29 147 16. Digital Rádio TV, a sua melhor companhia. E agora, o tempo e a temperatura. Céu coberto de nuvens em todos os estados do Sudeste neste domingo. A previsão indica pancadas de chuva isolada com chance de trovoadas em todos os estados da região, exceto nas áreas do norte de Minas Gerais, Jequitinhonha e Vale do Mucuri. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas. São esperados volumes de até 50 milímetros por dia para as seguintes regiões: Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central Mineira, Noroeste, Oeste, Sul e Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Metropolitana de Belo Horizonte. O mesmo vale para Ribeirão Preto, Vale do Paraíba Paulista, Metropolitana Paulista, Araraquara, São José do Rio Preto e Metropolitana de São Paulo. Entre as capitais, temperaturas mínimas de 15 graus em Belo Horizonte e de 18 graus em São Paulo, máximas de 30 graus no Rio de Janeiro e de 35 graus em Vitória. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Guimarães, o tempo e a temperatura. As cidades de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Vitória, em Espírito Santo e Campinas, em São Paulo, receberam pela primeira vez alertas via Defesa Civil Alerta. Os avisos emitidos para risco de desabamentos e enchentes ocorreram no domingo, dia 22, em Petrópolis, em virtude de pancadas de chuva. Em Vitória, na tarde de segunda-feira, dia 23, e em Campinas, na noite do dia 24, véspera de Natal, devido às fortes chuvas. Como explica o coordenador-geral de Monitoramento e Alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD, Tiago Chinor, os alertas apontavam para o risco de inundação e deslizamentos. A Defesa Civil do município de Petrópolis, Rio de Janeiro, enviou 2 alertas com a nova tecnologia Defesa Civil Alerta no dia 22 de dezembro para partes da população do seu território. Um primeiro alerta focado em um desastre de inundação, em virtude da extrapolação de alguns rios na região e comunicando a necessidade das pessoas não passarem naquelas áreas que já estavam com ruas alagadas e inundadas. Um segundo alerta foi em virtude do desastre de deslizamentos, do risco de desastre de deslizamentos. Nos dias tivemos a emissão de alertas para áreas do Espírito Santo, dentre eles o município de Vitória e toda a região metropolitana, e também para o município de Campinas. Esses alertas previam chuvas intensas que poderiam gerar riscos, poderiam gerar impactos à segurança da população e recomendavam ações de autoproteção e de proteção comunitária. Lembra-se que esse é um período de chuvas, principalmente na região sudeste do país.
Segundo o Schnorr, esses alertas serão enviados apenas para desastres, riscos realmente críticos, onde haja um possível impacto à segurança e à vida das pessoas. As orientações à população incluem buscar áreas mais seguras e monitorar as condições climáticas. O coordenador chamou atenção ainda para o risco de chuvas intensas nos últimos dias do ano, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para saber mais sobre as ações do governo federal em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Responsável por coordenar ações de proteção e defesa civil em todo o país, a Defesa Civil Nacional chega ao fim de 2024 com uma atuação marcante e números expressivos. Até o início de dezembro, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional empenhou 4 bilhões e 800 milhões de reais para ajudar municípios brasileiros afetados por desastres ou com escassez no abastecimento de água. Desse valor, 2 bilhões e 300 milhões de reais destinados aos estados com registros de eventos extremos, 2 bilhões para pagamento do auxílio reconstrução e 500 milhões para a Operação Carro-Pipa. Para agilizar o apoio aos municípios, a Defesa Civil Nacional também implementou a modalidade de recurso sumário para repassar valores para ações de socorro e assistência humanitária sem necessidade de análise prévia. Atingido por um dos maiores desastres da história do país, no fim de abril, o Rio Grande do Sul também foi destaque do ano após as fortes chuvas e enchentes que afetaram mais de 2 milhões de pessoas. A Defesa Civil Nacional montou uma força-tarefa para ajudar na recuperação dos municípios. Desde o início do desastre até o momento, o MDR empenhou 1 bilhão e 300 milhões de reais para atender aos municípios. As ações incluíram ainda o auxílio reconstrução. O benefício de R$ 5.100 foi pago em parcela única para cada família afetada pelo desastre. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, fala sobre algumas entregas da Defesa Civil Nacional neste ano. O presidente Lula, além da resposta imediata à sociedade nas mais diferentes situações, nos recomendou fazermos o primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então o Brasil está com seu plano concluído para o presidente lançar um novo sistema de alerta precoce para ajudar todo o sistema de governo federal, estadual e municipal na preparação de resposta a desastres. O Brasil se junta aí a outros 4, 5 países no mundo com um sistema de alerta precoce através da tecnologia Cell Broadcast, em parceria com as telefonias celulares, para salvar vidas, salvar patrimônio, proteger as pessoas. O ano de 2024 também foi marcado pelo lançamento do Defesa Civil Alerta, novo sistema de envio de alertas em casos de desastres de grande perigo. A nova tecnologia está disponível para os estados das regiões Sul e Sudeste e utiliza a rede de telefonia celular para emitir alertas gratuitos com mensagens de texto e aviso sonoro, inibindo qualquer conteúdo em uso na tela do aparelho. E a elaboração e conclusão do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil também está entre as grandes conquistas de 2024. O documento é o principal instrumento de gestão de riscos de desastres no Brasil. Outra ação em destaque foi a aprovação da primeira declaração ministerial do Grupo de Trabalho de Redução do Risco de Desastres do G20. Países membros e convidados do grupo entraram em consenso quanto aos itens fundamentais para a gestão de riscos em casos de eventos extremos. Em paralelo ao esforço para ajudar municípios brasileiros afetados por desastres, a Defesa Civil Nacional também se destaca pelos mais de 600 milhões de reais liberados para a Operação Carro-Pipa. Para saber mais sobre as ações do governo federal em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Manuela Rolim, edição e locução Alexandre. A criação do Comitê Gestor do Fundo Nacional de Aviação Civil, administrado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, deverá impulsionar o setor aéreo, com investimentos da ordem de 4 bilhões de reais anuais. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ressaltou que a medida, sancionada pelo presidente Lula na última segunda-feira, pode contribuir para a ampliação dos voos domésticos e para a redução do preço das passagens aéreas. Isso significa dizer que as companhias aéreas vão poder pegar esses recursos, pegar esses empréstimos para poder comprar novos aviões, poder reformar aeronaves que hoje não estão viajando pelo Brasil
poder fazer investimentos em tecnologia, qualificação, capacitação e melhorar a aviação no Brasil. O BNDES será o agente financeiro do Fundo Nacional de Aviação Civil no financiamento dos empréstimos, com taxas de juros mais baixas e prazos mais longos para quitação. Criado em 2011, o fundo destina recursos para o desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária e do sistema de aviação civil. A principal fonte de recursos são as outorgas pagas pelas concessionárias de aeroportos. Atualmente, o saldo gira em torno de 8 bilhões de reais. Reportagem da Um avião da companhia sul-coreana Jeju Air saiu da pista no domingo e colidiu contra um muro no aeroporto internacional de Muan, no sul da Coreia do Sul, deixando pelo menos 151 mortos, informaram os bombeiros sul-coreanos. Elcio Ramalho tem mais informações. O acidente ocorreu pouco depois das 9 horas da manhã, horário local, durante o pouso de um Boeing 737-800 da Jeju Air, informou o Ministério dos Transportes da Coreia do Sul. O avião, proveniente de Bangkok, a capital da Tailândia, transportava 181 pessoas. Este é o pior desastre aéreo envolvendo uma companhia sul-coreana em quase 30 anos. Somente a parte traseira da aeronave ainda mantém alguma forma. É quase impossível reconhecer o restante do avião, declarou o chefe dos bombeiros de Muan, Lee Yong-chun, em uma coletiva de imprensa. 2 integrantes da tripulação, uma mulher e um homem, foram retirados com vida da cauda da aeronave e o incêndio foi extinto por volta das 13 horas. As operações de resgate agora visam encontrar os corpos que podem ter sido ejetados da aeronave durante o impacto. Os 2 membros da tripulação, que sobreviveram ao acidente com ferimentos graves, foram levados ao hospital para tratamento, afirmou o chefe do centro de saúde local. A agência de notícias Yonhap, citando o responsável dos bombeiros, informou que a maioria dos 175 passageiros e 6 membros da tripulação são considerados mortos. O novo presidente da Geórgia, Mikhail Kavelashvili, prestou juramento neste domingo em uma curta cerimônia. O país passa por uma grave crise política há 2 meses. Ele sucede a presidente em exercício, Salomé Zurabishvili, uma partidária da oposição pró-Europa. O ex-jogador de futebol é conhecido por suas posições ultraconservadoras e anti-ocidentais. Poucos minutos antes da posse, Zurabishvili havia anunciado que deixaria o palácio presidencial, mas se considerava ainda a única presidente legítima do país. Ela prometeu continuar a lutar contra o partido Sonho Georgiano no poder. As manifestações, que duraram meses, acabaram se espalhando pelo país, como relata Regis Jonté, correspondente na Geórgia. Estamos vendo um movimento que, de certa forma, se estruturou e se fortaleceu. Em 23 anos cobrindo as notícias da Geórgia, eu nunca tinha visto isso. Inclusive, às vezes, em pequenas cidades, onde as pessoas iam às ruas, apesar de termos um governo muito presente e bastante ameaçador. Se você for manifestar, vamos te fazer perder o emprego, etc. Mesmo assim, as pessoas iam para as ruas. Além disso, vimos o movimento se estruturar, por exemplo, com profissões que se mobilizaram. Há protestos todos os dias, um dia veterinários, outro dia agricultores, outro dia pessoas do setor de TI e assim por diante. E vemos que isso está indo muito mais longe, com mais de 2.000 empresas que decidiram se opor a essa política, dizer isso abertamente e se mobilizar dentro de uma espécie de associação para juntos dizerem não a essa política, não a uma política anti-ocidental e, portanto, pró-Rússia. Ondas gigantes de até 4 metros de altura provocaram a morte de uma pessoa no Equador e o fechamento de portos em todo o Peru. O Peru fechou 91 de seus 121 portos até 1º de janeiro, de acordo com o Centro Nacional de Operações de Emergência em publicação na rede social X.
Muitas praias ao longo do litoral central e norte do Peru foram fechadas para evitar riscos de morte, segundo as autoridades locais. As ondas avançaram sobre piers e praças públicas, forçando moradores a buscar áreas mais altas. No Equador, a Secretaria Nacional de Gestão de Riscos informou que um corpo foi encontrado na cidade costeira de Manta. Doze horas e 45 minutos. Digital. A sua rádio. Adicione aos seus contatos o número de WhatsApp da Digital Rádio TV para que você possa entrar em contato conosco. O número é 11 972 914 716. Anotou? Vamos repetir. O número é 11 972 914 716. Digital Rádio TV, a sua melhor companhia. Olá, eu sou o Gesiel Carvalho do programa Conexão Senado. Em 2024, eu e o Adriano Faria trouxemos até vocês reportagens e entrevistas, prestação de serviços e informações sobre o Senado, o Brasil e o mundo. Neste ano que se inicia, esperamos continuar ao seu lado nessa parceria. O povo está esgotado. As pessoas já não aguentam mais as discrepâncias, já não suportam abusos. Acabou a paciência, é explícito demais a demagogia, os desvios, a falta de empatia. Chegou ao estômago o medo de morrer, despertou a ânsia de vida. Chega! Basta de bestialidades, é o fim da anarquia. A geladeira vazia indica razões. Vamos limpar as vidraças para enxergar a vida lá fora, já que tentam nos esconder das verdades, como a caridade que nos mata de fome. Pouco importa os bilhões usurpados, não importa se Caim matou Abel, se a bolsa desceu ou subiu. A moeda mais forte é aquela no bolso, que hoje está caquética, sem valor. Esgotam-se os medos, acabou a paciência, a ciência ultrapassada, a saúde já cansada de pedir ajuda. Por favor, me acuda. O velho sem vida, crianças perdidas, o homem sem lida e a ira no estômago. Ira da vida. Marco Antônio Alvarenga. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reforçou a legalidade das emendas orçamentárias de comissão indicadas para 2024. As emendas foram suspensas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, a partir de ação dos partidos PSOL e Novo e da Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional Brasil. Em fala à imprensa na noite desta quinta-feira, Arthur Lira enfatizou que a destinação das emendas cumpriu as decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal e a recente lei aprovada sobre o assunto, além de obedecer a um critério rigoroso de análise de órgãos do governo, como a Casa Civil e os Ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Advocacia Geral da União. Nós esperamos que, com o fim do recesso natalino, os ministros que estão retornando possam esclarecer junto a todos vocês os procedimentos, como foram feitos, como foram tratados,
fruto daquela reunião que houve numa segunda-feira com o presidente Lula, quando ele teve que fazer os exames, aquela reunião com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, líderes partidários, ministros, foi acertado todo o procedimento para a liberação orçamentária de 2024. No último dia 23 de dezembro, o ministro Flávio Dino determinou a suspensão do pagamento de 5.449 emendas de comissão no valor de 4 bilhões e 200 milhões de reais. O ministro condicionou a liberação das verbas ao cumprimento de uma série de condições. Para a Câmara, a principal exigência é a publicação das atas das reuniões de comissão em que foram decididas as destinações das emendas. Dino argumenta que conhecer o parlamentar solicitante das emendas é um dos pressupostos constitucionais para garantir a transparência e a rastreabilidade na aplicação de recursos públicos. A decisão de Flávio Dino veio em resposta a uma ação dos partidos PSOL e Novo e da Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional Brasil. Os partidos e as entidades questionam um ofício enviado pela presidência da Câmara e mais 17 líderes partidários ao Executivo no dia 12 de dezembro, indicando as 5.449 emendas de comissão. Na ação, os partidos e as ONGs alegam que as indicações foram feitas sem a aprovação das comissões, que tiveram as reuniões suspensas entre 12 e 20 de dezembro. Argumentam ainda que teriam sido suprimidas as indicações originais feitas pelos presidentes das comissões. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a suspensão das atividades das comissões é uma prática comum sempre que a Câmara precisa votar projetos importantes. Eu queria relembrá-los de que todas as votações importantes que houveram durante esses últimos anos na Câmara dos Deputados, como a PEC da reforma tributária, a lei complementar da reforma tributária, o retorno da reforma tributária e, por fim, a votação das matérias de corte de gastos, sempre houve decisão da presidência para se suspendesse todas as comissões e todas as audiências públicas para que o plenário de segunda a sexta se debatesse sobre os temas principais. E aí fica, por fim, a pergunta. O que era mais importante nessa última semana? Era a gente tratar de emendas parlamentares ou tratar das matérias que davam a segurança e deram segurança jurídica para que os cortes de gastos fossem aprovados pela Câmara dos Deputados e, consequentemente, pelo Senado Federal. Flávio Dino também determinou a abertura de investigação pela Polícia Federal sobre as emendas de comissão em 2024. De Brasília, Maria Neves. As empresas com dívidas bancárias têm até o próximo dia 31 de dezembro para renegociarem suas pendências financeiras por meio do programa Desenrola Pequenos Negócios. A ação integra o programa Acredita do Governo Federal e é voltada para microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Segundo o Ministério da Fazenda, até o momento, mais de 95 mil operações foram realizadas e possibilitaram a renegociação de cerca de 6 bilhões de reais. Pelo Desenrola Pequenos Negócios, o financiamento acontece direto pelo sistema financeiro, com incentivos tributários do governo para estimular os bancos a renegociarem as dívidas com o setor. Inclusive, os descontos variam de 20% a 95% do valor total do débito. O programa Acredita do Governo Federal conta com a atuação conjunta do SEBRAE para ampliar o acesso das micro e pequenas empresas ao crédito. Por meio do Fundo de Aval para Micro e Pequena Empresa, FAMP, cerca de 30 instituições bancárias de todo o país estão aptas a ofertar os recursos que foram estimulados com um aporte de 2 bilhões de reais do SEBRAE. De acordo com o SEBRAE, o montante viabilizará 30 bilhões de reais em operações de crédito nos próximos 3 anos. Reportagem Bianca Mingotti. Tutores de cães e gatos que pretendem viajar de avião agora contam com um novo aliado, o Guia de Orientações para Transporte Aéreo de Cães e Gatos. O material foi elaborado pelas associações de empresas de transporte aéreo e segue o Código de Conduta da Agência Nacional de Aviação, a ANAC. Esse guia reúne regras para garantir viagens seguras e confortáveis para os pets em todas as etapas do deslocamento. O documento traz instruções detalhadas para os tutores. Destaque para a escolha da caixa de transporte. Este item deve permitir
garantir que o animal se mova com conforto e tenha ventilação adequada. As caixas precisam ter pelo menos 16% de ventilação nas laterais e um lado completamente ventilado e à prova de fuga. Além disso, o guia destaca os cuidados necessários antes do embarque, como realizar check-up com o veterinário, atualizar vacinas e garantir o certificado de saúde exigido pelas companhias aéreas. O documento faz parte do Plano Anual de Transporte Aéreo de Animais, o PATA, lançado pelo Ministério dos Portos e Aeroportos. Este plano traz regras com padrão internacional alinhadas às melhores práticas aplicadas em 45 países. Um dos principais avanços trazidos pelo PATA é a disponibilização de serviços veterinários para emergências, para que os animais recebam assistência adequada quando necessário. O plano também prevê um sistema de acompanhamento e a localização dos pets, desde o embarque até o desembarque, seja por câmeras, tecnologia de localização ou aplicativos de monitoramento. A diretora de investimentos da Secretaria Nacional de Aviação Civil, Luísa Deusdará, ressaltou que o programa deve elevar a qualidade da prestação do serviço de transporte aéreo de animais no Brasil. Traz essa ação junto com as companhias aéreas, com compromisso público, fiscalizado pela ANAC, para trazer todos os padrões internacionais, atendimento veterinário em casos de emergência, instrumentos como guias de boas práticas para embarque de animais. Então, aqui nos códigos de conduta, a gente tem um instrumento de autorregulação das empresas, onde as empresas vão não só trabalhar nesse alinhamento aos padrões internacionais, mas também vão fornecer dados. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que a cada ano, cerca de 80 mil animais são transportados em voos no Brasil. Para baixar o guia de orientações para transporte aéreo de cães e gatos e para mais informações sobre o PATA, acesse www.gov.br/portos-e-aeroportos. É quase certo que você que está me ouvindo agora tem alguém na família ou conhece alguém que precisa de cuidados permanentes. Pode ser uma criança pequena, uma pessoa idosa ou alguém com deficiência. Tem quem pode pagar pelos serviços de cuidadores profissionais, mas quem não tem como pagar por esse suporte precisa se desdobrar para conciliar essa atenção com o trabalho e afazeres domésticos. E essa carga geralmente recai sobre as mulheres. Para tentar dividir de maneira mais justa essa tarefa e, ao mesmo tempo, garantir mais direitos para as pessoas que se dedicam a cuidar de outras, sem receber nada por isso, já está em vigor a Política Nacional de Cuidados. A nova lei tem origem em projeto aprovado pela Câmara e pelo Senado e sancionado sem vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Política Nacional de Cuidados define como público prioritário as crianças e adolescentes com atenção especial à primeira infância, as pessoas idosas e pessoas com deficiência que necessitem de assistência e os cuidadores remunerados ou não. Segundo a nova legislação, o governo federal deverá fazer um plano nacional de cuidados com ações, metas, indicadores, período de vigência e outros detalhes, devendo ser executado por vários setores governamentais, desde assistência social, saúde e educação, até mobilidade, previdência social, direitos humanos e políticas para as mulheres. O plano deverá tratar da garantia de direitos para aqueles que atuam de forma não remunerada, cuidando de alguém, com a integração de serviços de cuidado e de benefícios e a fiscalização de serviços públicos e privados. Poderá haver ainda iniciativas de formação e de qualificação de cuidadores não remunerados, inclusive estratégias de apoio à parentalidade positiva, para que homens e mulheres possam dividir o trabalho de cuidar de quem precisa. A relatora da proposta na Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, incorporou ao texto o projeto do governo federal, fruto do trabalho de um grupo que reuniu diferentes ministérios, integrantes de estados e municípios e pesquisadores. Benedita da Silva resumiu o espírito da política de cuidados. A atenção aos cuidados parte do entendimento de que assegurar os direitos dos indivíduos que demandam cuidado não deve resultar na perda de direitos daqueles que exercem o cuidado. Benedita da Silva argumentou que as novas formas de organização das famílias, com mais mulheres trabalhando e menos filhos, acabou reduzindo o número daquelas pessoas que tradicionalmente acumulavam tarefas domésticas com os cuidados, ou seja, as mulheres. Por isso é preciso uma articulação dos governos e das empresas para garantir os cuidados para quem precisa e os direitos dos cuidadores.
Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, pela primeira vez é criada uma política voltada tanto para quem cuida quanto para quem é cuidado. Essa votação de hoje joga luz sobre um tema que nunca foi olhado, visto, valorizado e reconhecido. E não foi porque parece que na política do cuidado nós temos obrigações. É porque a política do cuidado sempre recaiu sobre as mulheres. Cuidado com os filhos, com os companheiros, com os idosos, com os doentes. Esse trabalho sempre foi sobre nós. E nos cobram esse trabalho. Só que isso nunca foi reconhecido como trabalho. Pela lei, a Política Nacional de Cuidados será custeada pelo Orçamento Federal, fontes de recursos de estados e municípios e doações. De Brasília, com informações de Antônio Vital e da Agência Câmara, Ana Raquel Macedo. Em fase final de análise na Câmara dos Deputados, uma proposta dá mais segurança jurídica para os municípios e o Distrito Federal punirem quem joga lixo em locais inadequados. Atualmente, as cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Foz do Iguaçu, no Paraná, já têm leis específicas sobre o tema, sob o argumento de responsabilidade compartilhada na destinação ambientalmente adequada do lixo. Já o projeto de lei do deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, altera a Lei dos Resíduos Sólidos a fim de cobrar medidas semelhantes de todos os municípios. As punições previstas são civis e administrativas, como multas e obrigação de reparação, por exemplo. A deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, justificou a aprovação do texto na Comissão de Desenvolvimento Urbano. O ato de jogar lixo em ruas e logradouros ainda é frequente, o que traz graves e conhecidos problemas ao ambiente urbano e natural. A poluição visual e o mau cheiro das cidades, o entupimento dos sistemas urbanos de drenagem, o carreamento de lixo para rios e córregos, a proliferação de pragas e vetores de doenças e a contaminação da fauna e flora, portanto, malefícios graves, motivo pelo qual se justifica a imposição de penalidades pela sua prática. De acordo com a proposta, a punição para quem colocar resíduos em lugar inadequado deverá ser proporcional ao volume do lixo irregularmente descartado. Delegada Ione explica o que se espera com essa punição. É necessário para a modificação comportamental da sociedade. Deve-se ter em mente que as medidas de comando e controle exercem importante papel na coibição de condutas graves e, portanto, devem ser utilizadas quando os malefícios da irregularidade oneram sobremaneira a sociedade. A proposta já foi aprovada também na Comissão de Meio Ambiente, mas com a ressalva de que deverá passar por ajustes na Comissão de Constituição e Justiça, a fim de evitar eventuais questionamentos de inconstitucionalidade por interferência nas atribuições legislativas dos municípios. De Brasília, José Carlos Oliveira. Uma série de medidas para aumentar a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência durante o processo de investigação foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O texto modifica a lei que estabelece direitos das crianças e adolescentes que sofreram ou testemunharam algum tipo de violência e é vinculada ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A comissão seguiu recomendação da relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Ela lembrou a necessidade de limitar ainda mais o contato entre agressor e vítimas, adicionando novos elementos à lei, que em 2024 completou 6 anos em vigor. As medidas protetivas poderão ser concedidas de imediato pela autoridade judicial. A demora na concessão dessas medidas se revela muitas vezes catastrófica. O projeto confere um tratamento legal mais cuidadoso e minucioso quando se trata da criança ou adolescente vítima de violência sexual. As alterações sugeridas no texto dão ao juiz o poder de suspender a guarda ou tutela dos responsáveis legais que tenham comportamento negligente em casos de violência sexual. O texto final segue sugestões de uma nota técnica de associações jurídicas que trabalham com violência doméstica. A deputada delegada Ione, do Avante Mineiro, presidente da Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia, lembra que esse afastamento é importante porque familiares ou conhecidos são responsáveis por quase 70% dos casos de violência sexual contra crianças de até 9 anos e quase 60% dos casos entre 10 e 19 anos, segundo o Ministério da Saúde. A suspensão imediata da guarda ou tutela ajudam, sim, a evitar que a criança ou adolescente fique exposto a situações de intimidação, represália ou
novos abusos. Outras medidas contra o autor da violência sexual são a restrição da posse ou porte de arma, afastamento cautelar em relação a familiares do jovem que sofreu agressão e proibição de frequentar lugares em que possa haver contato com a vítima. Os juízes podem aplicar essas ações de proteção imediatamente, mesmo antes de ouvir os envolvidos. Além disso, pelo texto, o depoimento das vítimas deverá ser priorizado, seguindo a lógica de produção antecipada de provas. A deputada delegada Ione explica a importância da medida. Melhora a qualidade das provas colhidas, facilitando em muito o trabalho da polícia em construir casos robustos contra os agressores. Protege a vítima para evitar que ela precise repetir por várias vezes o relato ao longo do processo, protegendo a saúde mental e emocional da criança ou adolescente. O projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça também impede penas de cesta básica ou pagamento isolado de multa para crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Para a presidente da Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia, apesar de serem penas raras no caso de violência sexual, a proibição completa na lei atende melhor a gravidade do crime e dá mais segurança jurídica e social às vítimas. Essas mudanças fortalecem o papel das delegacias especializadas, permitindo que elas atuem de forma mais célere, assertiva e integrada, ao mesmo tempo que oferecem uma rede de proteção mais eficiente para as vítimas, encorajando mais denúncias. A proposta que amplia as garantias para crianças e adolescentes vítimas de violência precisa passar pelo plenário antes de ir ao Senado. Violações dos direitos de crianças e adolescentes podem ser denunciadas pelo Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos. Casos de maus tratos ou violência podem ser registrados em delegacias da criança e do adolescente ou em delegacias especializadas em direitos humanos, a depender da estrutura disponível em cada município. De Brasília, Karen Santin. A lei que regulamenta a produção, o uso e a comercialização dos bioinsumos na agropecuária já está em vigor. A Lei 15.070 de 2024 foi sancionada sem vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A norma foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 23. A nova legislação regulamenta a produção, o uso e a comercialização dos bioinsumos na agropecuária, na piscicultura e no plantio de florestas. Entre outros pontos, a nova lei dispensa de registro os bioinsumos produzidos para o consumo próprio nas propriedades rurais. Além disso, a legislação estabelece mecanismos oficiais de estímulo ao uso de bioinsumos e ainda cria uma taxa para financiar o trabalho de fiscalização pelo Ministério da Agricultura. A norma abrange produção, importação, exportação, registro, comercialização, uso, inspeção, fiscalização, pesquisa, experimentação, embalagem, rotulagem, propaganda, transporte, armazenamento, taxas, prestação de serviços, destinação de resíduos e embalagens e incentivos à produção. A lei se aplica a todos os sistemas de cultivo, incluindo o convencional, o orgânico e o de base agroecológica, além de todos os bioinsumos usados na atividade agropecuária. Pela nova norma, aspectos como controle, registro, inspeção e fiscalização dos produtos e dos estabelecimentos são de competência do órgão federal, estadual ou distrital responsável pela defesa agropecuária no que tange às suas competências. A lei teve origem num projeto da Câmara dos Deputados apresentado pelo deputado Zé Vitor do PL de Minas Gerais, aprovado em 27 de novembro. No Senado, teve relatório favorável do senador Jacques Wagner do PT da Bahia, aprovado em 3 de dezembro. Reportagem Bianca Mingotti. Olha só que informação importante. Você conhece o espaço de trabalho colaborativo chamado TEIA? São unidades, normalmente instaladas em locais públicos, onde, nas unidades, são oferecidos todos os suportes necessários para transformar ideias em realidade e alavancar sua empresa. Descubra os serviços que podem fazer a diferença no seu negócio. Saiba agora de alguns desses serviços. Consultorias personalizadas, estação de trabalho gratuita, capacitações e networking. Quer saber mais? Acesse o site e localize o TEIA mais próximo para aproveitar todos os benefícios disponíveis. O site é adesampa.com.br/TEIA. Vamos repetir. O site é adesampa.com.br/TEIA. Qualquer dúvida, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é 11972914716. Anotou? Vamos repetir. O número é 11972914716. Digital Rádio TV, a sua melhor companhia. O Ministério das Comunicações enviou nesta quarta-feira à Casa Civil a minuta do decreto que define o modelo da TV 3.0, a TV do futuro no Brasil.
A previsão é que o novo sistema comece a funcionar em 2025. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, explica como a TV 3.0 pode melhorar a experiência do telespectador. A TV 3.0 é a revolução da TV aberta, como todos aqui sabem ou já ouviram dizer. É a TV que com certeza vai proporcionar ao telespectador uma verdadeira experiência imersiva, interativa e com muito mais qualidade de som e imagem. A TV 3.0 é um novo padrão que vai revolucionar a TV aberta com integração completa dos canais com a internet. A migração será gradativa com o início das grandes capitais. A Comissão da Câmara dos Deputados, que trata da defesa dos direitos da pessoa idosa, aprovou um projeto que autoriza a inclusão das vacinas conjugadas pneumocócica 15-valente e contra a herpes zoster no calendário nacional de vacinação do adulto e idoso. A vacina pneumocócica 15-valente previne casos de pneumonia e meningite causados pelo pneumococo. Já a herpes zoster é causada pelo mesmo vírus que provoca a catapora na infância e pode ficar latente no organismo por longos períodos e ressurgir por meio de novas lesões dolorosas pelo corpo. A vacina previne o desenvolvimento da doença. O relator na comissão, deputado Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, citou dados como 600 mil internações pelo SUS ao ano por pneumonia adquirida na comunidade e influenza. Outro dado apresentado por ele foi uma média de 70 mil novos casos de herpes zoster por ano entre 2019 e 2023. A inclusão das vacinas no calendário nacional de vacinação do adulto e idoso é essencial para garantir o acesso igualitário à imunização. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil possui mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos, representando cerca de 15% da população total. As vacinas pneumocócica conjugada VPC-15 contra a herpes zoster são fundamentais para proteger esse grupo vulnerável contra as doenças que podem ter impactos devastadores em sua saúde e qualidade de vida. A proposta que autoriza a inclusão das vacinas conjugadas pneumocócica 15-valente e contra a herpes zoster no calendário nacional de vacinação do adulto e idoso ainda precisa ser avaliada pelas comissões de saúde, de finanças e tributação e de constituição